que é equidade? Igualdade, beleza, ele vai ser tratado como eu, mas ele é surdo. Se vir uma pessoa aqui explicar tudo isso sem ter a intérprete aqui embaixo, vai entender? Não vai. Então, e se fosse comigo? Tá bom o que eu estou ofertando? Ah, olha só, lembrei de um programa antigo do Geralmente Quinta-feira que eles traziam um bode para a sala, né? Eu vou trazer o bode aqui agora. Então, tem uma famosa pergunta que a gente sempre deve fazer, né? E se fosse eu? E se eu fosse surdo, se eu fosse cego, se eu fosse cadeirante? Está sendo de acordo a inclusão que eu estou fazendo com o meu próximo? Eu acho que essa pergunta ela vai ao encontro do que a gente está falando, né, de todo esse discurso. O que é equidade? Igualdade, beleza, ele vai ser tratado como eu, mas ele é surdo. Se vir uma pessoa aqui explicar tudo isso sem ter a intérprete aqui embaixo, vai entender? Não vai. Então, e se fosse comigo? Tá bom o que eu estou ofertando? Eu acho que é uma pergunta assim que a gente se faz todo dia. Sensacional, Aline, porque, né, é muito fácil delegar a uma entidade abstrata todas essas responsabilidades. Então, eu estou lá no meu setor, no meu departamento, sentadinho confortavelmente na minha cadeira, que por acaso é longe do banheiro, aí no teu exemplo, né, Flá? E chega uma pessoa que é cadeirante, está trabalhando do meu lado. Eu posso olhar para isso e falar, puxa, será que o RH não percebeu? Será que o gestor não percebeu? Será que a empresa não percebeu a necessidade dela? Eu percebi. Que parte me cabe nesse latifúndio de levantar a mãozinha, vamos reorganizar essa bagunça aqui? Vamos mudar. E tudo bem, vamos mudar para o lado de lá, para ter mais acessibilidade com ações simples, porque eu penso que é muito fácil a gente se esconder nessa abstração que é a organização. Eu posso até me incomodar, mas não protagonizar a mudança que é desejada. Eu olho e fico quietinha, ai, quem sou eu para dar palpite? Se o RH contratou e pôs aqui, eles devem estar sabendo, eles devem ter combinado que o tempo de banheiro dessa pessoa é muito maior do que de qualquer. Será? Que tal perguntar? Que tal exercitar, né? O que a gente fala aí, o senso de participação, muitas das cooperativas, né? Muita gente de cooperativa que acaba nos assistindo, a gente fala tanto de democracia e participação, por que não nessa hora, né? Também chamar para a gente algumas responsabilidades no sentido de promover a equidade. Isso não é muito fácil. É muito fácil, puxa, mas não tem o vagão do metrô que é exclusivo para as gestantes, não tem o RH que olhou qual é o melhor lugar para sentar, não tem a TI que não pensou na tela do computador. Opa, mas se eu percebi qual é o meu papel, tem uma frase curiosa e provocativa do Jorge Bernard Shaw, né, dramaturgo, ele fala, ele confronta a chamada regra de ouro nessa citação. Ele fala: não faça com os outros aquilo que você gostaria que fosse feito com você. A gente aprende a vida inteira, né? Faça com os outros o que você gostaria. A frase é categórica: não faça com os outros. Seus gostos podem ser diferentes. E aí eu complementaria: suas necessidades podem ser diferentes também, né? E como é que a gente se guia e o quanto é revelador do nosso umbiguismo achar que o que a gente quer para a gente quer para né, o outro quer para ele. Então a gente é o centro do mundo, dono da razão, não necessariamente. Olha que legal a forma que vocês trazem da simplicidade. Que tal saber, né? Quais são? O que te ajuda no dia a dia? Como é que a gente facilita a tua vida, teu acesso, tua comunicação? Então, trazer esse lugar de atitude protagonista mesmo, acho que protagonismo é um termo que eu tenho ouvido muito nas organizações onde a gente passa, inclusive quando o assunto é a inclusão da diversidade, eu penso que esse tema precisa ser convidado, precisa estar muito junto da gente, senão sempre tem um outro que tem que fazer alguma coisa, né? E a gente vai passando a vez, mesmo desconfortável com a situação.
caro incluir, gente? Isso é lenda ou é fato? Depende. Por que você não pensou no projeto arquitetônico quando foi fazer o prédio? Não seria caro fazer uma rampa, fazer um corredor acessível para um cadeirante ou para uma pessoa com muleta, grávida, idoso também precisa de inclusão. Se você pensar antes de fazer a coisa, não é caro. Pois é, Que eu também outras diz? eu concordo também totalmente aí com a Aline, mas eu digo mais, é que as pessoas enxergam a inclusão como ou a acessibilidade, ou para desenvolver uma cultura, né, que promove a diversidade como um custo. Ele não enxerga, né, as empresas ainda, algumas empresas ainda não enxergam, e eu diria empresas grandes, pequenas, médias, cooperativas, desde que investir em acessibilidade, investir em entender melhor as necessidades dos seus clientes, um meio de sobrevivência da empresa. Eu penso na acessibilidade porque eu vejo um custo, mas eu não penso que um cliente pode chegar na minha empresa e não ter acesso, e talvez seja o contrato mais valioso que a minha empresa poderia ter feito, mas ela não vai fazer porque a pessoa não conseguiu chegar no escritório. Então, quando eu penso como custo, eu enxergo que a acessibilidade não vai me gerar resultado nenhum. Agora, se eu enxergo como um investimento, né, de forma a atender e minimizar, né, as diferenças que existem entre as pessoas, né, entre as barreiras que existem entre as pessoas. E aí a gente não vai falar só realmente de pessoas com deficiência, não, tá? Porque com necessidades especiais todos nós podemos ter em algum momento. Né? Eu posso quebrar uma perna agora e ter, durante 30 dias, com gesso, ter que andar em cadeira de rodas. E aí, nesses 30 dias, então, eu não vou conseguir ir para nenhum lugar, porque eu não vou ter acessibilidade. Então, é uma questão de, independente de, da deficiência ou não, investir em acessibilidade é investir em novas oportunidades, é investir na possibilidade de atrair novos olhares, novas pessoas, novos clientes, porque eu não estou simplesmente focando porque tem uma lei. Tem lei, tá, gente? Tem lei, aliás, uma lei muito velha, entendeu? Tem muito tempo a lei de acessibilidade arquitetônica, muito antiga. Né? E mesmo assim a gente está aqui ainda cheio de espaços, de escolas não acessíveis, porque eu não enxergo que as pessoas com deficiência não precisam estudar no segundo andar, né? Elas podem ficar aqui só no térreo. Não, elas podem se ocupar todos os espaços. Né? Então, acho que essa é uma questão de olhar, como é que você quer olhar isso? Você quer olhar como custo, ou se você acredita que isso é algo que vai te gerar retorno. E Pessoal, simplesmente... Fala, conclua, desculpa. Só concluindo, né, que quanto mais eu entendo de pessoas, mais eu entendo de pessoas dos meus colaboradores e mais eu entendo das necessidades dos meus clientes, porque eu não posso produzir algo, né, que seja extremamente acessível e adaptado para as pessoas com deficiência. Eu não tenho ninguém na minha equipe que possa dar sugestões, recomendações, pontos de vista, trazer perspectivas do ponto de vista de ser cadeirante. Então, se eu não tenho essa pessoa na equipe, efetivamente, com toda certeza, esse produto que você está lançando agora, que parece que pode ser o produto mais incrível de todos, ele não tem esse olhar. E lembrando que a gente não tem, assim, acessibilidade não é somente para atender as pessoas com deficiência, é para atender uma população enorme de pessoas, inclusive no mundo inteiro, e nós também aqui no Brasil, estamos envelhecendo, gente. Nossos filhos vão viver 100 e poucos anos. A possibilidade da gente estar hoje pensando que os nossos filhos vão ter uma deficiência adquirida é praticamente 100%, porque eles vão viver muito. Né? E que tipo de investimentos a gente está fazendo para essa população que está crescendo muito rapidamente, de uma forma exponencial, por conta de todos os cuidados que a gente está tendo cada vez mais com a saúde, com as oportunidades de ter acesso. E aí a gente vai viver muito e vamos viver numa cidade que não vai ser para nós.
né? Então vamos consumir produtos que não vai ser para nós. Então tudo isso é uma questão de como é que você quer enxergar. Só vou dar mais um fato. Na pandemia, entendeu? Assim, a pandemia foi a maneira mais desigual onde a gente percebeu isso. Todo mundo foi fazer compra na internet, certo, Maíra e Aline? E as pessoas que precisam de acessibilidade digital, eles ficaram perdidos. Porque quantos marketplaces que vocês conhecem são acessíveis? Quantos sites de supermercados são acessíveis? Portanto, gente, vocês acham que investir em um site digital é custo? Vocês estão perdendo um monte de cliente. Então, vocês estão lutando pelos mesmos clientes e um monte de cliente passando na frente de vocês, você entendeu? E não estão enxergando, porque é isso que acontece. Na prática, é isso que acontece. Eu não vejo acessibilidade como investimento, eu vejo como custo. E aí, é o jeito que eu quero enxergar. Investimento ou enxergar número, custo.